Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do SBcast. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. E hoje o nosso podcast tá maravilhoso. Primeiramente, um abraço aí para todo mundo do Sul. Povo brasileiro, vocês estão de parabéns. Fico emocionado de ver aí tantas atitudes bonitas aí dos voluntários e do povo brasileiro. E hoje nós estamos aqui com a doutora Júlia Costa, direto de Valinhos. Olha o rolê, nós estamos em São Paulo. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Imagina, é um prazer estar aqui, viu? Prazer é Amém. nosso. Prazer é nosso. E a doutora, pessoal? Antes de você E a começar, Ayla, ela pessoal? quer se Tem a apresentar, Ayla. tá? Vem cá, Vem filha, aqui, dá ó. um oi pra Esse galera. aqui, ó, filha. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Fala, tudo bem? Então tá, manda um beijo pra todo mundo. Pronto. Aê. Ai, que Vai lá, gostoso. tadinho, amor. E a doutora Júlia, ela é psicóloga, psicanalista, trabalha também com acupuntura e hipnoterapia. Isso mesmo, doutora? Isso mesmo. Tudo isso. Que legal. No Doutora, dia a dia. Além de ser colunista do jornal, Jornal de né? Valinhos. Sou Valinhos. colunista do Jornal de Valinhos. olha que hoje nós estamos bem, pessoal. Doutora, só uma curiosidade minha. Das suas profissões, eu só conheço duas, que é acupuntura e psicóloga. As outras duas entram em que área, mais ou menos, por favor? Todas essas técnicas que eu utilizo, né, elas são dentro da área da saúde. Que legal. E são técnicas cientificamente comprovadas. Então, eu utilizo a acupuntura e a hipnoterapia dentro do tratamento com meus pacientes. E aí, sai um pouco só desse âmbito da saúde mental e a gente também entra nessa questão mais física. Então, eu trato uma questão psicossomática. Então, muitas doenças hoje, a gente sabe, por exemplo, doenças autoimunes, a gente sabe que a gente precisa tratar o todo. Então, tanto a saúde mental quanto a saúde física é trabalhada comigo dentro do consultório, com os meus pacientes. Então, no momento que meus pacientes chegam, me conhecem, eu explico isso e falo para eles, olha, eu trabalho dessa forma. E aí a psicanálise entra mais nessa questão mais inconsciente. Então, eu tenho um estudo mais aprofundado do inconsciente, que a psicanálise faz isso muito bem. Então, a minha área dentro da psicanálise é mais freudiana. Então, eu sigo essa teoria do Freud, e com a hipnoterapia também. Ó, que legal. Então, mais assim, a hipnoterapia trabalha a ressignificação de traumas, então, traumas de infância. Então, o meu trabalho em si, ele traça essa trajetória desde a infância até os dias de hoje. É bem interessante. E às vezes muitas coisas, né, que acontecem, que vêm os traumas vieram de lá de trás, né? Então é bom Sim. porque consegue entrar ali no verdadeira causa, né? Então agora eu me imagino, né? Eu vou dar um exemplo com o pessoal do Sul, né? As crianças que estão passando essas grandes percas, né? E mais algumas outras coisas dentro dos abrigos que passaram, elas já estão vivendo um luto, Sim. infelizmente, né? Como trabalhar agora uma criança, um adolescente, até um adulto, né? Para que não venha a sofrer no futuro, porque muitas coisas que a gente sofre mais velho é porque a gente vivenciou na infância, né? Um trauma muito grande. Como trabalhar isso daí, doutora? Olha, é muito interessante, inclusive eu estou muito comovida com essa tragédia, esse luto coletivo que está acontecendo e que não vai ser cessado de forma rápida, infelizmente. Como a gente passou pela pandemia e até hoje eu recebo pacientes, tem uma demanda muito grande dentro do consultório, eu recebo pacientes também por causa do luto. Que na pandemia também a gente teve muitas perdas. Sim. Perdas de entes queridos, perdas de emprego. Então, eu acredito piamente que vai ser assim também com essa tragédia do Rio Grande do Sul. Então, as pessoas, agora, nesse momento, elas estão nesse estado de choque. Então, é aquele momento que a gente fala que a ficha ainda não caiu, mas em algum determinado ponto isso vai acontecer. Essa ficha vai cair, as pessoas vão sair desse estado de choque, e aí é onde a gente começa a trabalhar definitivamente o luto. O luto, ele tem 5 fases,
para o nosso inconsciente, e todos nós passamos por essas 5 fases, que são a fase da negação, a fase da negociação, que a gente fica se perguntando como que é que isso aconteceu, por que que aconteceu, então todos esses questionamentos. A gente tem a fase da tristeza e da depressão, da raiva, e por último é a fase da aceitação. Então, para que a gente passe por todos esses processos, eu acredito que vai demorar bastante para as pessoas recuperarem essa tragédia aí que está acontecendo. Então, na verdade, o luto ele não é só a morte. Não é só a morte. O luto ele pode ser essas 5 circunstâncias que você passou agora. Isso, isso. E essas circunstâncias, elas acontecem no inconsciente de todo mundo, só que cada pessoa tem uma fase e tem um tempo para elaborar tudo isso. E como que eu percebo que eu estou vivendo um luto? Seria o afastamento das pessoas? Seria uma depressão? Não ter mais a vontade Isso. de acordar? Eu já estou vivendo o meu luto Já emocional? está Seria vivendo o isso? seu luto. É engraçado como dentro da gente é uma mistura de sentimentos. E às vezes acontece tudo isso ao mesmo tempo. Então é muito difícil realmente. Então, Uou. às vezes a pessoa ela fica muito triste e ao mesmo tempo ela fica com muita raiva. Ao mesmo tempo ela se questiona demais, então por que que isso aconteceu comigo? E às vezes isso acontece tudo ao mesmo tempo, então é uma mistura muito grande de sentimento. Onde às vezes a própria pessoa ela se sente debilitada e aí ela não consegue ajudar o outro, porque ela também está Sim. passando por isso, né? Então, realmente é bem complexo, assim. E aí o luto também, ele vem de uma trajetória de que, às vezes, você não aprendeu a elaborar o luto na infância. Porque isso também não está enraizado na nossa cultura. A nossa cultura não ensina pra gente o que que é o luto. Então, às vezes, você não está preparado, de verdade, a gente não está preparado para elaborar um luto, porque isso não foi aprendido lá na infância. A gente observa, por exemplo, na cultura oriental, os japoneses eles já aprendem desde a escola e desde muito cedo o que é a morte. Eles fazem Nossa. questão de ensinar isso desde a infância. A Só gente que aqui evita, né? Da é, criança, na verdade. só que aqui a gente não aprende isso. É como você falou, a gente evita, a gente fala, nossa, não, é um tabu. É um tabu. Doutora, uma pergunta. Para o pai que perdeu tudo no sul e tem seus filhos, como que ele pode ajudar as crianças a não sofrer tanto impacto emocional para que ela não sofra no futuro também? Como que um pai ou uma mãe de família pode trabalhar as crianças nesse momento? Olha, é muito boa essa pergunta. Eu acredito assim, que nesse momento de choque, que é um momento coletivo, que está todo mundo passando, inclusive o Brasil está em luto, né? É um momento que a gente não tem muito o que fazer. O que você tem que fazer é acolher. Eu falo que esse primeiro momento de luto, a gente tem que acolher as pessoas. Não é julgar, não é criticar, é só ir lá, dar um abraço, olhar no olho e falar assim: olha, eu tô aqui. Passando essa fase, eu acredito que tem que ser uma coisa muito bem trabalhada na cabeça dessa criança ou na cabeça de um adulto. É algo que tem que se falar. Quanto mais a gente fala sobre o luto e mais você coloca isso para fora, mais você elabora ele. Então, na verdade, de vez você se fechar e ficar na sua caixinha, tem que fazer o ao contrário. Ao Você contrário. tem que expor o que você está sentindo. É um melhor remédio para você se afastar desse luto. Seria isso? Exatamente. Que também é uma coisa totalmente contrária da nossa cultura. Geralmente a gente evita falar, Sim. né? Então você teve uma perda no emprego, uma perda de um ente querido. Você evita falar. Você fala, não, não vamos falar sobre isso. Mas na verdade é o contrário, tem que falar. É porque fica guardando, né? Fica reprimido aquilo ali. Depois pode vir aí uma sequência enorme de consequências, né? Isso, isso. E são consequências catastróficas Sim. para nossa mente. Olha, então vou ser sincero, eu vivi um luto há muito tempo e não sabia, né? Sim. Porque no começo do nosso casamento eu era um cara muito fechado. As coisas iam ruim, Não eu falava. não exponha para minha família. Eu guardava e trabalhava o dobro para sair do momento ruim. Sim. Mas eu não exponho o que estava acontecendo. Só que isso com o tempo eu percebi que foi me fazendo mal. Que chega uma hora que você explode. Eu acho que é aí o grande problema, né? Sim, E além disso, eu acho que além da pessoa que está passando por isso, as pessoas ao redor que estão tentando ajudar sofrem junto, porque não sabe como ajudar, porque não sabe ao certo o que está acontecendo, né? sim, Então, se você se expressa, é mais fácil quem tá, por exemplo, ele contando, né, o nosso caso, seria muito mais fácil eu conseguir ajudar ele. Lógico que seria o quê? Ajudar no conforto, né? Confortando, acolhendo, conversando, dizendo que vai dar tudo certo no final.
Mas se a pessoa vai guardando, as consequências ali é muito complicado, né? Sim, sim. E também tem esse envolvimento do luto, o fato da gente colocar as nossas emoções ali, reprimir de uma certa forma, mas também tem a ver muito com criação. Hum, Então, o jeito que você foi criado. Então, às vezes, por exemplo, a minha família não é uma família muito de conversar, muito de sentar à mesa e falar sobre sentimento. Então, isso também tem muita ligação, uhum, né? Então, na verdade, é importante eu fazer isso daí hoje em dia com os meus filhos, na verdade. Sim. sim. Eu costumo falar que a psicoterapia, ela é esse movimento. Ela é esse movimento para a gente quebrar ciclo. Então, tudo que você aprendeu, que você traz ali de crença da sua família, você tem que tentar quebrar isso com seu filho. Crenças limitantes, crenças que não nos ajudam, assim, a progredir, vamos falar assim. E hoje nós temos muito aquele adolescente, né, que chega em casa, dá oi para os pais e se tranca no quarto. E isso eu não gosto que meus filhos fazem, graças a Deus a gente não passa por isso em casa, porque a gente conversa bastante sobre isso. E como trabalhar? Porque às vezes então esse adolescente que passa direto e se tranca deve estar vivendo um emocional não muito legal, né? Como chegar com jeitinho, que você falou de acolher, de trazer ele para você, né? Existe um segredo, existe uma técnica para fazer isso? Ou já procura um especialista de imediato? Olha, eu costumo sempre falar que sempre a nossa melhor atitude é acolher em qualquer circunstância. O que que é acolher? É a gente esquecer um pouco que aquele é nosso filho e tentar entender ele como um ser humano. Então, você chegar perto e falar assim: olha, eu tô aqui. Se você precisar de mim, eu quero que você saiba que você pode confiar em mim e eu estou aqui. Eu sou muito mais do que o seu pai ou sua mãe. Eu estou aqui também para te olhar como um ser humano. E isso vale para quaisquer circunstâncias da vida e qualquer pessoa e qualquer relacionamento. Porque a gente está muito acostumado a apontar, julgar. E a gente faz isso de uma forma inconsciente, não é consciente. É automático. Você vê uma pessoa, você já julga. E aí, depois que você começa a conhecê-la, é que você vai olhando para ela com outros olhos. Vai falando, essa pessoa é interessante, essa pessoa tem isso aqui para agregar. Mas o interessante do autoconhecimento em si é a gente aprender a fazer o contrário. A você já chegar, olhar para o ser humano como um ser humano e falar, bom, esse ser humano está cheio de problema também, porque todo mundo tem problema. Sim. Então, eu vou acolher. Eu vou tentar não julgar. E com o filho, isso dá muito certo. Independente da idade, dá muito certo. Não que de vez em quando também não precisa colocar limite. Não é? A gente Sim. precisa colocar limite. Mas acho que de antemão é acolher, é empatia. O mundo carece de empatia. Então não tem segredo, na verdade, não tem macete. Não tem. É demonstrar o amor mesmo e tentar trazer ele com jeitinho para perto de você, E seguir né? o nosso coração. É, Porque a gente acha que tem manual para tudo. sim. Para a vida mental, para a vida comportamental, não existe manual. Claro que a gente aprende, tem a ciência. A psicologia é pura ciência, tudo que a gente faz tem um embasamento científico. Mas e o lado ali humano? Ele também tem que prevalecer. Sim. Às vezes a gente frequenta algumas igrejas, né? E hoje em dia, às vezes, em algum momento da igreja, onde o louvor, a pregação tá bem forte, apenas um abraço faz a pessoa que você não conhece cair em lágrimas, né? Que é tudo que ela precisa. Um abraço, um E a acolhimento. gente, Abraço. engraçado que a gente tem tanta vergonha de abraçar alguém hoje em dia. É, É só um verdade. abraço. acho que falta um pouco desse calor humano, né? Com todo o respeito, assim, porque o emocional, a gente tá dando pandemia, o Rio Grande do Sul agora, violência, né? Então as pessoas estão se fechando cada vez mais, estão se expondo cada vez menos. Sim. E às vezes até dentro de casa, né? Às vezes a gente, na correria, acaba não abraçando os filhos, não olhando nos olhos e tendo aquele papo legal. E eles sentem também bastante falta, né? Sim. Você sabe que no consultório eu atendo adolescentes, eu atendo adulto e adolescente. Uhum. Eles me abordam muito com essa questão. Olha, o meu pai e minha mãe, eles me dão de tudo. Eu não tenho nada, eu não posso falar nada sobre eles, mas não me dão carinho, não me dão atenção, não param para me ouvir, não param para entender minhas necessidades. Eu escuto muito isso. Que é o mais importante, né? É.
E aí você chega a falar com os pais ou só trabalha o adolescente mesmo? Depende do caso. Porque, assim, durante o vínculo terapêutico, a gente tem que manter um sigilo. Então, muitas informações que são passadas dentro de um setting terapêutico tem que ficar ali. Mas só em último caso, assim, que no meu caso, né, da forma que eu trabalho, eu chamo o pai e a mãe. Em último caso. Até porque quando o adolescente cria confiança, ele tem ela ali para falar sobre Isso, tudo, isso. abertamente. E aí, a partir do momento que ele percebe que vai vir alguma coisa assim, que pode ser que os pais saibam que ele não queira, aí acaba a confiança e fica mais Isso. difícil o seu trabalho, né? É isso mesmo. Inclusive, na primeira sessão, eu explico isso. Eu falo, olha, tudo que você me falar vai ficar aqui. É sigiloso. Sim. Porque se a gente não cria esse vínculo de confiança, a pessoa não fala. E no processo terapêutico, o mais importante é a fala. É ali que eu vou começar a entender quem é aquele ser humano que está na minha frente. É ele falando. Sim. Até quando a pessoa é fechada, que não quer abrir a boca. Porque tem uns que devem sentar lá e não abrir a boca, né? Se fosse o meu Sim. caso, acho que no começo eu seria um desses. Sim, mas você sabe que vai muito também do profissional. O profissional tem que deixar a pessoa se sentindo à vontade. No primeiro momento que você encontra esse profissional da psicologia, você tem que ter uma empatia com ele e tem que confiar. É aquilo que eu falei desse processo inconsciente de que a gente acaba julgando ou não. Então, às vezes você olha para alguém, você gosta tanto daquela pessoa, às vezes você nunca viu ela na vida. Então, tem que acontecer isso. Sim, eu posso dizer por experiência própria. Quando eu era adolescente, eu era muito fechada. Eu não falava absolutamente com ninguém. Apresentação de escola era bem complicado. Entrava no elevador, como diz minha mãe, entrava muda e saía calada. Não dava nem bom dia, boa tarde, boa noite. E aí ela foi e me levou, né, pra fazer terapia. Eu tive que passar com 3 pra eu escolher uma, porque eu ia com uma e falava, mãe, não quero mais voltar lá. É normal passar Não por 3 gostei para escolher dela. uma? Aí depois Sim, fui em uma outra. Ah, não, mãe, não gostei. Agora, na terceira, que foi a que ficou e que eu voltei depois de adulto, que a gente já tava casado, né? E ela eu gostei. E aí nela eu fiquei. Fiquei passando por 2 anos. E foi a melhor coisa, assim, que minha mãe fez na época, porque depois eu comecei a falar pelos cotovelos, comecei a me desenvolver, comecei a falar com as pessoas, criar amizades, porque eu era muito fechada. Então, eu vivia ali no meu mundinho, né? E aí eu falo que a terapia fez eu florescer, olha, que né? Eu legal. sempre falo isso. Inclusive, depois de adulta, depois já de casada com ele, eu reencontrei essa psicóloga e voltei a passar com ela um tempo também. E eu falei exatamente essa frase pra ela. Eu falei assim, você mudou a minha vida. E eu penso que, assim, a psicóloga é uma profissão tão linda, mas que, infelizmente, as pessoas julgam muito, têm um certo receio, têm uma certa vergonha. E, na verdade, todo mundo tinha que passar, Sim. né? Todo mundo seria uma pessoa melhor se fizesse Mas terapia. tem vergonha do quê? Tem, amor. Se tem um sigilo. Existe ainda, infelizmente, muito aquele tabu de que é para louco. É, Ah, eu não vou no Não. psicólogo é coisa sim. de louco. Ainda isso está diminuindo muito. No começo da minha profissão, há 14 anos atrás, isso era muito forte. E a gente chega a ouvir até de familiares isso. Mas hoje em dia, eu acredito que essa informação, a internet, a rede social, hoje em dia a gente consegue passar mais informação, as pessoas estão conseguindo, entre aspas, abrir a mente sobre isso. E é muito interessante essa questão de você achar o psicólogo certo, porque eu costumo falar assim, não é só com o psicólogo que acontece isso, é com qualquer profissional. Sim. Às vezes você vai no médico, você não gosta dele, você não volta, né? Verdade, verdade. É. Ah, você contrata um advogado, você não gostou do jeito que ele trabalha, do jeito que ele conduz ali, você vai embora e vai procurar outro. E assim é para tudo, para todas as Acho que profissões. todas as áreas assim, que são ligadas com o ser humano tem que ter empatia, tem que gostar, né? Tem que se dar bem para as coisas fluírem. Sim. O consultório é a mesma coisa. Eu sou Sim. dentista e a pessoa fala, nossa, gostei, e fica sempre, né? Mas também tem casos que, infelizmente, sei lá, né? Não gosta, aí acaba não voltando. Mas graças a Deus a maioria volta. E você sabe que no meu caso, como eu sou uma psicóloga, eu costumo falar diferenciada, né? Porque eu uso essas técnicas. Não é todo mundo também que gosta. Quando eu falo assim, olha, eu prefiro trabalhar com a acupuntura e com a hipnoterapia, porque eu sou especialista no inconsciente. Uhum. Então eu vou tratar a causa raiz. Eu vou lá onde ninguém mexe. Ixi, aí machuca, hein?
Sim. Nossa. E o meu tratamento é profundo. Então, eu sempre falo isso para as pessoas, eu explico. E tem gente que não quer, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Às vezes aquela pessoa lá não tá naquela fase apropriada para querer mexer nisso. E às vezes também. É linda. Tá bom. E às vezes também, assim, eu explico e analiso o caso e falo assim: olha, eu acredito que a minha terapia, o meu trabalho para você não é nesse momento. Às vezes a pessoa precisa procurar um psicólogo comportamental. E tá tudo bem. Tá tudo bem. O profissional, ele tem que saber avaliar o caso. É como você tem que saber avaliar o caso. Ó, esse Sim. daqui eu posso cuidar, eu consigo. Esse daqui eu não consigo. Na psicologia é a mesma coisa. Às vezes eu vejo que é uma demanda que é muito mais comportamental do que no meu trabalho, que é um trabalho mais profundo. Uhum. E tá tudo bem, Ah, então pega o código, ó, né? tá vendo? Ó, os estilos de profissionais. Até a doutora avalia se ela tá adequada ao seu caso ou não. Então, Isso. se você tá passando por um profissional que você não se sentiu bem, ele tá forçando, já corre, filho, na boa. É. Corre, procura onde você se sinta em casa, onde você não tenha pressão nenhuma, né? Pra você sair melhor de lá. Não vai pagar e sair pior. Paga e sai melhor, meu. Porque às vezes é É difícil isso a mesmo. pessoa chegar até o local, né? Então tem que se sentir bem, Isso. não tem jeito. Porque até muitas pessoas têm aquele tabu, não só de, porque eu ia pra louco, mas é assim, eu consigo resolver sozinho, né? Eu consigo resolver sozinho, não preciso de um profissional pra isso. E não é. Muita gente tenta dar conta de tudo. Sim, Eu falo muito isso para as pessoas, eu falo, não precisa dar conta de tudo o tempo todo. Às vezes a gente só precisa falar não e a gente precisa se afastar um pouco. É afastar de várias formas, às vezes ficar um pouquinho mais na sua companhia, às vezes ir viajar, né? Às vezes ficar mais perto de quem você gosta, que às vezes a correria da vida a gente não fica perto de quem a gente gosta. sim. E isso, de certa forma, também vai deixando a gente num vazio. E aí a gente fica tentando preencher com o que é material. Porque a gente está se afastando da nossa essência. É tão gostoso ficar perto de quem ama a gente, não é? Muito. Com É bom. certeza. A gente precisa preservar isso. Doutor, e como perceber que minha saúde mental no linguajar mesmo tá indo pro saco? Como que eu percebo isso? Irritação e mudança de humor repentina. Uau. Principalmente quando o corpo começa a gritar. O meu trabalho é muito envolvido com isso, com O psicossomática. corpo Então, grita, é isso mesmo? o corpo fala com a mente o tempo todo e vice-versa. Se o seu corpo começar a dar sinal, e, por exemplo, não são questões médicas, você já foi no médico, já fez exame, não aconteceu nada, você pode ter certeza que é emocional. Tem a ver com a saúde mental. Sim. E aí, essa irritação que a gente tem Muito todo bom. dia, né, explode por qualquer coisa. Muito Isso bom. não é bom sinal. E como que o corpo grita? Como é que você percebe que seu corpo tá? Tirando a irritação que você falou agora. Tem muitas doenças psicossomáticas autoimunes, como lúpus, fibromialgia, que é aquela dor no corpo que você não sabe de onde que vem. Existe síndromes que são relacionadas Então, também. vou no médico, tô sentindo dor. O cara fala, meu, você tá zerado. Você Não tá tem com a saúde nada. em dia, você não tem nada. É o meu emocional. É o seu emocional. Ó, eu vou dar um exemplo que tem bastante. As pessoas que têm muita taquicardia, e às vezes você fica com aquela falta de ar que você não sabe de onde que veio. Aquela angústia no peito. Uma angústia, uma falta de ar, parece que você vai infartar. A sensação realmente é essa. E aí você vai no médico e você fala, doutor, tô infartando. E o doutor vai lá, faz os exames, não é nada. Geralmente o que Uau. que é? Pode ser síndrome do pânico. Nossa, meu. Então, o emocional, ele está muito mais envolvido do que a gente imagina. Na nossa vida, no dia a dia. Cara, que legal isso. Isso eu não sabia, hein, meu? Inclusive o luto. O luto, ele é o maior desencadeador de doenças psicossomáticas. Quando não é tratado. Nossa. Ó, tô até arrepiado agora. Não, te juro mesmo. É. Porque a gente não sabe que um luto pode influenciar tanta coisa, né? Às vezes você vê que a pessoa pegou uma depressão, tá tratando e tudo bem, mas além da depressão, ela pode ter adquirido mais coisas com o luto. É bom você falar na depressão, porque a depressão, ela é uma doença. Ou seja, ela foi já para o cérebro, ela está ali quimicamente. Então, você precisa entrar com medicação para regular.
Só que antes dela ser uma depressão e estar instalada no cérebro, ela foi emocional. Então, por isso que precisa tratar com o psiquiatra, que vai controlar a medicação, e com terapia com psicólogo. Só o remédio não vai dar conta. Não. Não. Vai tomar remédio a vida toda e não vai ser Isso curado. só vai aumentar a dosagem. Sim. É um tratamento em conjunto. Em não tem conjunto. jeito. Caramba. E se você parar ou de ir na psicóloga ou você parar a medicação, tudo volta pior. Isso, é isso mesmo. Infelizmente. E essas pessoas que, vamos falar do luto aí da depressão, né? A pessoa já tá 2, 3 anos com a mesma psicóloga e não consegue largar, não consegue ligar a medicação. Tem algum passo, alguma coisa a seguir? Ou realmente ela vai ficar dependente até o resto da vida desse remédio, desse tratamento? Como é que funciona essas coisas? Olha, Tem um limite? O tratamento terapêutico, psicoterapêutico, ele é para a vida toda. Só Certo. que isso não significa que precisa ser com o mesmo profissional. Porque é como eu falei, cada profissional tem suas limitações. E na psicoterapia, na psicologia, não é diferente. Então, cabe ao profissional ver como é que está o quadro daquele paciente, estudar o caso, porque, por exemplo, cada paciente meu tem um protocolo de tratamento, eu estudo o caso toda semana. Então, cabe ao profissional ver isso e entender as limitações dele e falar assim: agora não é mais comigo. Agora eu vou encaminhar. E aí, geralmente, a gente encaminha para um profissional que seja, que a gente conheça, que faça um trabalho de qualidade. Aí a gente encaminha. A gente nunca deixa o paciente assim à mercê. A gente sempre faz um encaminhamento. Mas o ideal é você cuidar da sua saúde mental a vida toda. Porque, assim, a nossa vida é uma caixinha de surpresa. O tempo todo. Acontece altos e baixos. E o tempo todo a gente vai precisar do psicólogo para alguma coisa. Nem que seja para orientação, não é? Sim. Nem que seja para orientação. É muito melhor você seguir a sua vida de forma mais leve do que você ir lá e passar pelos obstáculos sozinhos e cair. E às vezes a gente cai desnecessariamente. Se você tem uma orientação, você não precisa cair onde você caiu. Sim. Você evita, né? Nossa, seria muito importante ter psicólogo nas escolas, né? Sim. Em todos os lugares. Eu falo que tinha que ter um vale dentro da cesta básica de terapia. É por isso que eu falei que todo mundo Vale precisaria de terapia. terapia. Então você aí, ó, É. cabeção, para com esse negócio aí que é pra louco aí que elas falaram aí. Não. Às vezes você é o que mais tá precisando dentro da sua família e não tá percebendo, meu. E você começar a ir no psicólogo, seu ambiente familiar, às vezes, beleza? Não, certeza, vai melhorar mais do que você imagina. Ficar falando, minha mulher é doida, meu filho não sei o quê, meu. Guarda pra você e desabafa com um profissional. Não fica descontando neles, não. Todas as áreas melhoram. Pessoal, profissional. Apesar de eu nunca fui, agora eu tô pensando em ir, porque eu acho que eu preciso também, viu? É. Porque às vezes eu tenho uma virada de chave que eu falo que é meu autocontrole. Eu sei que eu peco nisso, né? Que nem do Rio Grande do Sul. Tem uns amigos nossos ajudando aí. Parabéns ao Bruno Vinícius, Johnny Carr, tava com a gente aí. Pessoal da Scania e das carretas. Quando a gente ficou sabendo dos abusos que estavam tendo, meu lado cristão pediu para eu segurar a fala. Mas meu lado ser humano é a minha virada de chave que eu preciso trabalhar. A vontade era de estar lá, falando português, claro, você entendeu? Então eu já vejo que eu preciso de uma ajuda, porque eu não posso agir dessa maneira. Correto? Assim. Que bom que você está vendo dessa forma. Tá Eu sempre vendo? falei. Mas não sou bobo, Queria não. ajudar, entendeu? Só não vem abusar também, que eu não sou bobo, não. É. Mas eu acho que eu preciso de uma ajuda, viu, meu? É. Você faz terapia ainda? Você falou que foi Eu no... parei, Ah, você parou. mas eu fiz um tempo, Aham. sim, né? Foi uma fase aí que a gente viveu um pouquinho mais complicadinha. Foi. E aí eu falei pra ele, vou começar a fazer terapia. Porque eu vou resolver, pelo menos do meu lado, eu vou Aham, resolver. sim. E ele era, hoje eu tô vendo que ele tá mudando, mas ele era aquele tipo de pessoa que não acreditava, que tipo assim, mas ficar Verdade. conversando, o que vai adiantar você ficar lá Verdade. conversando? Eu falei assim, vai adiantar tudo, adiantou quando eu era adolescente, agora vai me ajudar quando adulta. Só que eu vou precisar da sua ajuda também, né? Porque como é o ambiente, né, familiar, tudo, profissional, enfim. Mas foi uma fase que foi um pouquinho difícil e eu dei o primeiro passo, voltei aí na psicóloga, inclusive eu fui nessa mesma psicóloga que eu ia quando era adolescente, ela ficou super feliz em me rever. E eu fiz um breve tratamento com ela.
Só que acabei parando devido à correria mesmo. Mas se eu pudesse, estaria até hoje, né? Uma muito vez por bom. semana ali, em vez de sair falando pro vizinho, pra vizinha, pra quem não poderia saber, No Instagram, né? O no pessoal desabafa muito Instagram. no Instagram. É interessante você falar isso, porque assim, as pessoas. É até interessante a gente conversar para esclarecer. O psicólogo, ele tem uma escuta diferente. É uma escuta seletiva. A gente sabe o que a pessoa está falando através da fala dela. Então, a gente capta as nuances, capta o que é importante, devolve a pergunta, faz a pessoa refletir, e Sim, assim vai indo o processo terapêutico. Então, não é um ambiente de julgamento e de crítica, muito pelo contrário. Ó, É um ambiente que você vai se sentir à vontade. O psicólogo, ele é uma pessoa neutra ali, e tem que ser. E ele vai escutar você de forma empática e vai tentar te ajudar através da ciência. Então, é uma escuta científica. sim. Por isso que não tem julgamento. E assim, também não é, eu preciso Né? disso, o que que eu tenho que fazer? Não, ela vai fazer você pensar, refletir, pra você sozinha, entendeu? Encontrar o caminho. Encontrar o caminho certo. É Não tem, isso. tipo, resposta, ou então ficar conversando, né? É, Assim, e no meu caso é um pouquinho diferente porque eu vou além. Eu faço esse não, o seu eu achei muito processo interessante. e eu ainda vou te ajudar na sua questão física, na sua saúde física. Ah, eu tenho um trauma que ninguém resolve. Sofri um trauma lá na infância que eu já fiz várias psicoterapias, já fui em várias. Ninguém resolve. Eu vou lá através da hipnoterapia. E tudo muito bem estudado. Eu chego na minha casa, eu estudo, eu sento, eu avalio, eu vejo qual é a melhor técnica que eu vou aplicar. Porque, assim, para você lidar com o inconsciente, você tem que compreender muito bem como é que ele funciona. E você tem que saber muito de saúde mental. emocional atrapalha a gravidez? Muito, Aí. muito. Ó, eu, dentro da hipnoterapia, eu faço um trabalho de memória fetal. Que eu vou trazendo o inconsciente da pessoa até ali o momento da gestação dela. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente ouve, tudo que a gente fala é passado para o feto. E isso não é utopia que eu estou falando, é cientificamente comprovado. Ou seja, a gente já começa a adquirir traumas na barriga. A minha mãe falava isso pra mim. Às vezes estava um pouco nervosa, grávida dela. Tenta se acalmar, não passa suas emoções pro bebê, porque ela sente. Minha mãe é psicóloga também, Ah, né? que Ela legal. não atua mais, mas ela é psicóloga. E aí ela sempre falou isso pra mim, mas eu sempre ficava, mas como, né? Mas faz muito sentido mesmo. Nós conhecemos um caso que a moça contou pra gente, né? Que ela teve 2 abortos emocional, falaram pra ela. E aí, quando ela desencanou, engravidou. Realmente, É, existe aborto emocional? sim, sim. E, inclusive, tem mulheres que ficam grávidas psicologicamente. É mesmo. Animais são Nossa, assim também. Animais animais são assim, já muito. aconteceu. O cachorro é muito. Mas a A barriga cachorra, né? cresce, sente os sintomas, a mesma coisa? Tudo. Sério? Produz até leite. Eu não O sei Nossa! de corpo, gente, o corpo produz mas leite. de pessoas também, porque eu tive Sim. uma cachorrinha, uma poodle. Ela tinha o bichinho dela lá, né, que ela gostava. Ela fez esse bichinho virar o filho dela. E assim, literalmente, a barriguinha deu uma inchadinha. Ela criou leite também. E aí a gente teve que tirar esse bichinho dela para ela desvincular, porque ela achava que, na verdade, ela achava que era mãe, né, no caso, porque ela já tinha o bichinho dela ali. Mas foi gravidez psicológica, a Sim, veterinária falou. sim. E muitas mulheres têm. Muitas têm. Nossa, Principalmente as mulheres que passam por muitos abortos. Abortos espontâneos, causados muitas vezes pelo emocional e às vezes pela saúde da pessoa, né? Problema no útero, etc. Depois que elas passam por esses abortos espontâneos, elas às vezes tendem a ter essa gravidez psicológica. nossa. Mas e aí, tem todos os sintomas, a barriga cresce, mas não tem um filho. É, exato. E E as aí, sensações no corpo também são de que o filho tá ali e não tá. Sente mas, mexer, sim. tudo Mas o que faz isso. com uma pessoa dessa? Porque, Tem que trabalhar a raiz ali da maternidade. Tem muito a ver com questões inconscientes ligadas à mãe, à figura materna. E muitas vezes a memória fetal da pessoa. Então, essa pessoa, esse indivíduo que teve essa gravidez psicológica, mas ligada na barriga da mãe dela. Então, uma questão maternal, mas ali da barriga, né? Desse processo da gravidez da mãe dela, entendeu?
Então já Sim. vem de lá. É esse Aí caso tem que que. ela vai no consultório e você puxa a Isso, raiz dela para ir trabalhar bem a fundo. Por que que tá acontecendo isso? Foi o que isso, você colocou no começo. isso. Nossa, meu. E às vezes é uma coisa pontual, nem tudo é isso, mas às vezes é porque sofreu esses abortos espontâneos. Aí a pessoa cria isso, é como se fosse um mecanismo de defesa. Foram tantos traumas seguidos, luto, porque o aborto espontâneo é luto. Então, às vezes é tanto luto um atrás do outro que a pessoa, a mente dela, para se proteger, cria isso. É um mecanismo de defesa. E se a pessoa não tem mais a mãe, como é que ela descobre isso daí? Aí a gente tem que trabalhar o luto. Hum, Tem que trabalhar primeiro o luto. nossa, quanta coisa, cara. É Você- muito complexo. Nossa. É. E aí você vai puxando desde o luto da mãe dela. Então, Puxa. por isso que eu falei que eu faço um estudo de caso muito minucioso com cada um. Porque, assim, cada indivíduo é único. Nós somos únicos. Não existe ninguém igual a você, igual a mim. Não existe. E nós temos experiências, histórias de vida únicas também. Sim. Então, eu preciso estudar cada pessoa. Por que que aconteceu, o que que foi que levou, o que que eu vou trabalhar, o que que é necessário trabalhar, o que que não é. Porque tem muito conteúdo ali no inconsciente que não precisa mexer. É Nossa. desnecessário, porque, metaforicamente falando, é como se você abrisse uma caixinha e essa caixinha começa a abrir outras caixinhas. Então, tem que tomar muito cuidado, que às vezes não é uma coisa que você precisa fazer. Sim. A pessoa, quando ela me procura, ela tem que ter qualidade de vida. O meu foco é levar resultado para ela. Legal. Eu preciso fazer ela ficar melhor e não pior. Só que para isso ela tem que voltar ali na ferida, né? Só que no momento, no começo ali do processo terapêutico, às vezes a gente tem que dar uma bagunçada na gaveta para a gente conseguir arrumar ela. Mas aí não machuca mais a pessoa, doutora? Eu tô o tempo todo com a pessoa. Eu acompanho meus pacientes dentro e fora do setting terapêutico. O Entendi. tempo todo. O tempo todo eu tô orientando, o tempo todo eu tô passando exercício, o tempo todo eu tô ali. O tempo todo. É porque mexer na gaveta às vezes pega uns sentimentos, né, que tá lá guardado que a gente não quer relembrar, né? Então, é um trabalho que exige muito conhecimento, muita experiência e é muito delicado. Então, tem que fazer assim com... Tem que fazer com amor e tem que fazer com muito carinho e sempre muito focada no bem-estar do outro. Sim. Meu, dá valor então se você passa pro seu médico, pra sua psicóloga ou psicólogo. Cara, não é fácil, meu. Não. Uhum. Eu costumo falar que eu saio do consultório e eu continuo trabalhando. Porque eu chego na minha casa e eu trabalho lá com o maior prazer do mundo. E como deixar essa energia? Porque você pega uns, creio eu, umas coisas pesadas no consultório, né? Sim, Como sim. você chegar em casa e esquecer de tudo? Até pro profissional que trabalhou, teve um dia difícil. É, Como que a é, gente trabalha esse emocional pra chegar em casa? Aqui o pessoal de casa não tem nada a ver, né? Então você tem que chegar não descontando no pessoal, né? eu costumo falar que isso é uma coisa que acontece com o tempo, porque no começo da profissão, não conseguia fazer isso muito bem. Por mais que eu soubesse o que teria que fazer, porque existem técnicas que a gente coloca em prática para a gente conseguir desvincular. Mas no começo a gente não tem muita experiência, né? Até como ser humano, profissional. Mas com o tempo você faz isso. Com o tempo você começa a aprender que a vida do outro é do outro. E que eu tenho a minha. E que eu preciso cuidar da minha. Então, isso é uma coisa que a experiência profissional traz. E o cara que chega em casa chutando tudo, porque teve um dia péssimo no trabalho. Como que ele respira isso antes de entrar em casa para não sair descontando na família? Ele tem que entender sempre que o que é do outro, o que é dele é dele. Mas para ele conseguir entender isso, ele precisa passar por um processo de autoconhecimento para entender quais são os limites. Se ele não se conhecer, ele não vai conseguir chegar nesse processo. Não, porque a gente mistura tudo. A gente acaba achando que a outra pessoa fez para você e a gente tem uma tendência de levar tudo pro lado pessoal. Uhum. Então, se o outro xinga você, é porque ele me xingou. Eu tenho um problema. Às vezes não, às vezes ele te xingou porque o problema é dele. E ele tá estressado, e ele tá cansado, e ele tem as questões dele. Só que você tava ali, vamos dizer assim, no momento errado, na hora errada, Sim. e a pessoa tava nervosa e ela soltou aquela raiva. Mas nem tudo é sobre nós. É mais sobre o outro do que sobre nós, né? Quando tem algum desentendimento, alguma Com coisa assim. certeza. Eu sempre falo, isso que aconteceu diz mais sobre ele mesmo, sobre ela mesmo, do que sobre mim ou sobre nós, né? Porque
ele põe a culpa no outro, mas muitas vezes está falando de si mesmo ali, Sim, né? Do sim. próprio sentimento que de repente não está bem, alguma coisa assim, e acaba explodindo, né? E aí você fez aquela pergunta, né? Como que eu consigo separar? Vem muito desse entendimento. É um entendimento real, que não é uma coisa que a gente fala para agradar o outro, não, é real, é científico. Realmente existe esse mecanismo de projeção. As pessoas estão o tempo todo com as outras, mas elas estão projetando as dores delas o tempo todo. Uhum. Quando você realmente consegue ter consciência disso, você começa a ter um pouco mais de tolerância. Aí você fala, não, isso daqui não é comigo, isso daqui é sobre ele, é sobre ela. Você começa a Calma. saber o que tem que descartar e o que não tem. Sim. É como, por exemplo, na ajuda aí desse luto coletivo. Quando a gente ajuda pessoas enlutadas, você tem que saber muito bem isso. Porque o outro tá lá, ele tá em pânico, ele tá em desespero. No caso do Rio Grande do Sul, eles perderam tudo, eles vão ter que Sim. começar a vida do zero. Você tem que ter muito esse discernimento. Eu vou lá ajudar, mas a dor é do outro. Eu só posso chegar até aqui. Aqui é meu limite. Eu não consigo passar daqui. Ele precisa vivenciar isso. Então fica a dica para os voluntários aí, prestar atenção agora no que ela tá falando. É. Porque por mais que a gente tenha um bom coração, às vezes acha que tá ajudando, no emocional eu tô dizendo, tá? Às vezes pode estar piorando. Não para eles, mas para os próprios voluntários. Sim. Sim, sim. E aí, a gente está orientando muito nessa fase, que a mídia está mostrando muito o que está acontecendo lá, né? Tudo. Então, a gente orienta assim, ó, veja até onde você aguenta. Se respeite. Porque se te começar a invadir, de certa forma, o seu espaço emocional, começar a te afetar, ou seja, você deixar de dormir, ter insônia, ficar pensando naquilo o tempo todo, é porque tá te afetando. Então, dá um tempo. Sim. Respira, depois a gente volta a ajudar. Ó, Porque se a gente não tá bem, a gente não consegue ajudar o outro, Com é certeza. verdade. não é? E para o pessoal lá, né, continuando do Rio Grande do Sul, as pessoas que perderam tudo estão vivendo esse momento de luto. Agora, para eles se reerguerem, vai ser como se fosse começar tudo do zero, né? Então, as famílias, eu acho que vão ter que ser mais unidas do que já eram, tipo, sem tirando os voluntários, as pessoas que estão vivenciando mesmo, né? Para reconstruir a família. Então, eu acho que ali vai ter que ter muita paciência, muita sabedoria, né? E vai ser um pouco difícil tudo isso para todos os envolvidos ali de cada cidade, né? De cada casa. Com certeza, com certeza. Eu costumo falar que agora é viver um dia de cada vez. É, com certeza. É nessas horas que a gente precisa colocar a nossa fé em prática e acreditar em Deus. Eu me vejo como um pai de família, né? Eu me ponho no lugar deles. Sem empresa, sem trabalho, os filhos passando fome, né? E você, às vezes, você como um pai de família, você se sobrecarrega já emocional por causa disso. Porque você vai ter que pensar numa maneira de cuidar dos filhos, da esposa e de reerguer um novo lar, de lançar um novo lar, né? E às vezes esse emocional de você pensar em tudo isso acaba mais te prejudicando do que te fortalecendo. Para um pai que está vivendo esse momento, qual que é a dica que você pode deixar para ele, doutora? Tentar viver um dia de cada vez. Por mais que a gente esteja em desespero, eu acredito que tem que sentir isso, tem que permitir sentir. Então, aquilo que eu falei, para a elaboração do luto, a melhor coisa é você colocar para fora. Então, tá com vontade de chorar, tá com vontade de gritar, tá com vontade. Deixa isso. Isso faz parte do processo. Mas depois que passa essa fase, tentar pensar assim: eu vou reconstruir. E aí é onde entra a fé, é aí é onde entra eu vou viver um dia de cada vez, porque não existe outra opção, né? Porque o amanhã, ele é muito. É uma surpresa. Para quem passa por tudo isso, amanhã é uma surpresa. É, com certeza. Mas assim, é uma dor irreparável. É uma dor que a gente tem que tentar acolher. De todas as formas. Eu acredito que nenhum de nós temos que julgar agora. Agora é um momento de acolhimento. Quanto mais acolhimento tiver, melhor. Então, independente da fase ruim que você está passando, o melhor remédio é o acolhimento e tirar proveito de alguma coisa boa para você não prejudicar tanto o que já está vivendo. Isso. Seria isso? Isso. Eu costumo falar que, às vezes, até um despertar. É um despertar coletivo. Toda dor, todo sofrimento, quando ele é, assim, imensurável,
nós temos que tentar tirar uma lição disso. Sim. Alguma coisa a gente sempre tem para aprender. Mas essa primeira fase do luto não é para isso. Vamos deixar a pessoa chorar, vamos deixar a pessoa... E vamos acolher. Depois a gente pensa nisso. A primeira fase do luto é a pior? É a que mais dói ou não? É. É a que mais É dói. a mais intensa. Acho que é até da aceitação, né? De ter a aceitação, Até- viver é. aquilo ali, vivenciar e entender, E se né? não aceitar? Você vai, Só viver, se questionar. você vai viver um luto eterno. Aí complicou. Se você não chegar na última fase, que é a aceitação, você vai viver esse luto eterno. Como sair disso, doutor? Só com tratamento. Para você conseguir chegar na aceitação. Ou existe a vida, que eu falo que a vida também ensina. Mas aí você vai aprender de uma forma que não vai ser por amor. Vai ser a vida Pela dor, batendo né? na gente. Uhum. Mais Então, difícil. No momento do Rio Grande do Sul, essas pessoas, elas não têm como ter terapia nem nada disso. Existem psicólogos que estão ajudando também nesse processo. Mas, assim, esse momento é um momento para a gente viver uma coisa de cada vez. Não pensar muito lá na frente. Eu sempre falo que a nossa mente, se a gente deixar, ela cria também uma fantasia, né? E Sim. nós, no dia a dia, a gente cria catástrofes mentais, porque a gente, às vezes, cria coisas que nem vão acontecer. A nossa mente faz isso, a nossa mente vai pregando peças. São os pensamentos intrusivos. Mas no momento de luto coletivo, a gente tem que viver um dia de cada vez e acolher, 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 acolher ao máximo. Acolhe de qualquer forma que você puder, você acolhe. Respeitar o que você está passando, mas com bastante acolhimento. Seria isso? Sim, Não tentar dar um passo maior nesse momento. sim. E nesse momento eu vejo que o quanto o nosso país é unido, né? Ou os outros países também. Mas eu vejo o quanto as pessoas, uns ajudam os outros. E isso tá, apesar de ter sido uma tragédia tão grande, mas por este lado, né? Por essa visão, tá lindo de se ver. Porque tá todo mundo ali, né? Fazendo uma ação, tá todo mundo ali em prol ao próximo. E eu acho isso incrível, uma coisa assim imensurável também, né? Sim, eu tô muito surpresa com o povo brasileiro, assim, eu tô muito feliz. Que a gente vive convivendo no dia a dia, às vezes a gente vê as pessoas tão irritadas, né? Qualquer coisa estoura, qualquer coisa. Mas você vê um movimento desse, você fala, gente, ainda há esperança. O ser humano ainda é ser humano, Sim. né? Concepção da palavra. 90% da ajuda de lá foram de voluntários. 90%. Um número muito grande, né? De pessoas que você não conhece e se dá por elas, né? Eu acho que esse é um dos melhores exemplos do acolhimento, né? Sim, nossa, com certeza. Com certeza. E cada um tá ajudando da forma que pode. Sim. Sim. Isso A é gente muito não tá bonito. falando só em financeiro, né? Tá falando com ajuda braçal, né? Às vezes, numa perca, eu vejo que o valor financeiro, para quem dá muito e para quem dá pouco, é o mesmo. Sim, Porque o acolhimento que está sendo necessário e não o valor que está sendo doado, né? sim, com certeza. E talvez até, de repente, um aprendizado aí mais para frente com tudo isso é a gente deixar de ser tão materialista, né? Dá mais valor à vida, dá mais valor em tudo que você tem, né? Porque eu falei assim, eles perderam tudo. Nós temos que estar felizes que estamos no nosso lar, estamos em segurança, né? Estamos trabalhando, estamos seguindo a nossa vida. Enquanto ali, em um piscar de olhos, ali uma chuva, uma espancar da barragem, pronto, acabou tudo, né? Sim. A gente costuma fazer isso sem perceber. Muita matéria. A gente esquece que nós somos seres humanos e a gente tem emoção, a gente tem a nossa mente que é poderosa. E se a gente soubesse utilizar ela de uma forma positiva, nossa, nós faríamos grandes coisas. E não é só matéria, é algo a mais. De repente é isso que a gente tem que aprender, de É. uma forma coletiva. Às vezes você tá estressadão, porque você arranhou um pouquinho o seu carro, ou tá estressadão porque quebrou um copo. Meu, prendemos aqui bem material, cara. Pois Independente é. do valor que é. É. E querendo ou não, a gente reconstrói. O ser humano é muito bom nisso. Nós somos muito adaptáveis. A gente consegue construir, a gente constrói tudo de novo. É uma questão de tempo. Sim. Reconstrução emocional é muito difícil. É. Mais do que o material. E isso não tem valor. Ah, não tem preço.
Para cada pessoa, um remédio para se reconstruir. E como que ela identifica agora nesse momento, doutora? Em relação ao luto que a gente está passando lá no Rio Grande do Sul, Sim. é se respeitar. Tem que respeitar. A gente precisa aprender a se respeitar. Tá com vontade de chorar, chora. Tá com vontade de falar, fala. Tá com vontade de ficar sozinho? Fica. A gente precisa aprender a respeitar a individualidade do outro. Sim. Olha, eu preciso nesse momento ter meu espaço, deixa eu ter meu espaço. Tá tudo bem. Isso não significa que você não gosta do outro, ele só tá precisando de um momento, de um espaço. E a gente Nossa. precisa aprender a fazer isso. Principalmente nesse momento que a gente tá passando lá no Rio Grande do Sul. Porto Alegre. Então, cara, não tenha vergonha de chorar, não. Se é aquele gaúcho te bravo, às vezes o choro vai te libertar. É. Nem que seja em 4 paredes, só você, né? Mas às vezes é o que você tá precisando para acender aquela chama, para te deixar mais forte mesmo, né? Tem que Tem que- descarregar, né? Tem que sair um Descarregar pouco tudo. desse papel que a gente fica desempenhando de ser forte o tempo todo. Sim. É que no dia a dia a gente não pode mostrar nossas vulnerabilidades, mas no momento de luto, ninguém escolhe. Você vai mostrar suas vulnerabilidades. Segurar é pior. Ou, com certeza. Com certeza. Pode ferir mais do que ele imagina. E prejudicar mais o emocional do que ele Com achar certeza. que tá sendo superior. Eu falo que no momento do luto não existe ninguém melhor que ninguém. Nesse momento de catástrofe, não existe ninguém melhor que ninguém ali. Sim. Tá todo mundo ali na mesma situação, passando por dificuldade igual, pelas dores, né? Inclusive estão todos juntos, né? Independente de como eram antes daquilo ali. Estão Sim. todos juntos num abrigo, né? Separados ali, só entre... É esse momento de união. De unir o povo, unir as pessoas, por um bem maior, né? Porque agora a gente tá sabendo o que é um bem maior. A vida, né? Não é material. Nosso bem maior é a vida. Sim, E às vezes, para você se reacender, é você enxergando que sua fase não é tão ruim quanto você imaginava. Né? Aquele choque de realidade, sim. onde faz o emocional da pessoa melhorar. Fala, pô, tô reclamando do quê? Olha o que tá acontecendo. Pois é. E uma dor assim inimaginável. A gente imaginar que as pessoas estão em cima de telhado, sem luz, sem comida. É uma coisa. Sem saber se vai ser socorrido. Às vezes perdeu o ente querido e tá lá tentando sobreviver. É, É bem complicado. Aí você, hater aí, ó, que gosta de ficar enchendo o saco aí dos famosos na rede aí, ó. O velho da Ravan, Gustavo Lima, Neymar, jogadores do Grêmio, a esposa do Cossielo lá, ela ficou doando combustível Ah, porque o o pessoal não Pedro tinha. Scooby, que tá lá Pedro com Scooby com o time os dele, times dele. cara, não é um momento aí de você ficar como hater aí na internet, é um momento de você apoiar, porque o que esses caras estão fazendo é sensacional, meu. Tá aí de tirar o chapéu. O véu da Raiva foi o primeiro a chegar lá no dia seguinte. Não tinha nem onde pousar a aeronave. Você entendeu? E é um cara que não precisava. E tá lá. Então eu acho que é o momento da gente unir força, da gente ajudar as pessoas a sair desse luto, porque a gente não sabe até quando vai baixar essa água. Eu tava numa previsão de 30 dias para baixar a água, mas parece que já vai chover Vai agora chover aí. de novo. Sexta, sábado e domingo, a água pode aumentar de novo. Então, com o máximo que você pode ajudar, e até entrando na internet de quem tá lá e mandar, meu, parabéns, tamo junto, Em Deus vez te de julgar, abençoe. agradecer. Agradecer. Às vezes essa mensagem que você vai deixar na página do outro já fortalece ele, já é uma chama que pode reacender para ele, né? com certeza. Com certeza. Agora, toda a união que a gente conseguir ter é essencial. Muito legal. Bom, e para você que quer mais... Ah, doutora, atendimento presencial e online? Presencial de terça a quinta e online às segundas. Inclusive, tenho pacientes aqui de São Paulo, Ai, que legal. Que legal. pessoal lá do Nordeste. Pessoas podem te encher o saco no direct. Pode me chamar no WhatsApp, tá? Telefone, por pode- favor. É o DDD 19 99676
1140, ou o meu Instagram, que é Júlia Costa, _psicóloga. E temos o site também, né? Tem da um doutora. site, eu tenho um site que é juliacosta_hipnoterapeuta.com. Pessoal, então, ó, deixa de preconceito, sabe? Se você vê que alguém está precisando, você tem uma condição boa ou não. Conheci a doutora hoje, mas creio que ela é acessível a todo o público. Com certeza. Basta trocar uma ideia, né? Jogar o linguajar popular mesmo, Isso. tá? Pergunta, não tenha vergonha, vamos parar de preconceito. Eu vi o tanto que fez bem para minha esposa, Sim. um tratamento. Se você souber de alguém aí que está precisando também, indica, né, doutora? Isso mesmo. Isso mesmo. Todos nós precisamos de ajuda e tá tudo bem pedir ajuda. Sim, com certeza. Foi enriquecedor. Muito obrigada por estar aqui. Foi um bate-papo super bacana. Nós trouxemos coisas assim que nem imaginávamos, né? Eu nem Eu imaginava. acredito que o pessoal de casa também nem imagina a complexidade e a importância que tem o seu trabalho, né, para o ser humano. E fica aqui nosso agradecimento. Então, Muito obrigada, muito viu? obrigada por estar aqui. Muito obrigada, gente. Eu que Muito obrigada agradeço. mesmo. Foi um prazer. Ó, eu E é- aprendi muito, hein? A gente falou de crianças É. aqui, mas lembrando que a doutora é só adolescentes e adultos, né, doutora? Isso. Isso. Meu atendimento, Isso. sim. Então, aprendi muito. Até hoje eu tô pensando em passar também. Que bom, Pra que ver bom. essa- Olha que maravilha. Pra ver essa virada de chave aí, Que legal. a gente vai conversar mais. E já fica o convite aqui pro episódio 2. Eu acho que a gente tem bastante coisa aqui para acrescentar de bem na vida das pessoas aí. E se você ficou alguma dúvida ou não, eu já convidei a doutora pro episódio 2, Isso. tá? Vocês podem tanto perguntar nas nossas redes sociais, quanto nas redes sociais da Isso. doutora. E o que a gente poder ajudar vocês aqui, a gente tá de coração E e de aí espaço a gente aberto. responde, né? A gente pede pra doutora responder. Se eu não algumas souber questões. responder, eu mando para ela e Sim, ela gente, eu responde. respondo. Com certeza. Não, eu digo no segundo episódio mesmo. Ah, no A segundo? gente Legal. traz as questões, Legal. né? E aí a gente responde. Fica bem bacana também, porque pode ser a dúvida dessa pessoa, a gente pode até responder para essa pessoa, mas pode ser a dúvida também das pessoas que vão estar nos assistindo. Se no tiver o próximo. Instagram da doutora aí, pessoal, depois vocês jogam na tela aí, doutora Júlia Costa, _psicóloga, correto, doutora? Isso. Júlia mesmo. Costa, _psicóloga. Então, para finalizar, doutora, primeiro agradecer, muito obrigado. por estar E eu aqui que com a gente. agradeço, viu? Foi um prazer imenso. Amém. Veio de longe, viu, galera? Só para fazer esse podcast, poucas pessoas têm essa disposição. E uma coisa que eu achei legal no Instagram da doutora, quando ela falar, são os logos, né? Eu gostaria que ela explicasse pra gente sobre os desenhos, os logos, né? E a cor preta. Por favor, doutora. Bom, eu vou passar o meu contato, tá? Que é o WhatsApp é 19 o DDD 996761140. Então, quem quiser agendar consulta, conversar comigo, é por esse WhatsApp. O Instagram é Júlia Costa _psicóloga. E o meu site é juliacosta_hipnoterapeuta.com. Tá? Ó, bacana. Ó, o meu logo, esse triângulo, ele tem a ver com a tríade que a gente tem no inconsciente, ego, id, superego. E ele também representa muito a feminilidade, O triângulo. o triângulo. Que legal. Ele tem essa representação simbólica. O J e o C do meu nome. O preto é justamente porque eu trabalho com a hipnoterapia e com o inconsciente mais profundo. Então, como eu faço esse trabalho mais profundo, então o porquê do preto. E também porque é a minha cor preferida. Me surgiu a Eu curiosidade gosto porque Então, todo o seu feed, né, é preto e tem esse, eu fiquei com esse logo. Eu falei, o que será que significa esse triângulo? E o preto, né, na visão da ciência ali, monocromática, ele tem muito a ver com essa coisa de poder, de mistério. Uhum. Então, é muito o que eu trabalho, né? Eu vou desvendando muito isso. Eu vou desvendando aquilo que você não sabe que você tem. Sim. Então, eu vou trabalhando muito com isso. E essa foto que eu acho que representa bem aí o Que legal. meu Mistério, trabalho em si. empoderamento. Isso, Tá tudo isso. envolvido ali, né? Isso mesmo. Muito legal. Muito É bacana. muito eu, essa seriedade. Então, eu sou uma pessoa assim que tem essa seriedade no trabalho. E ela é calma, viu, pessoal? Vocês perceberam, né? O jeito de falar, de se impor. É gostoso de poder trabalhar e de conversar. E olha, gente, tudo criado por mim. É Assim, mesmo. Que Parabéns. legal. Eu tive, claro, eu tive ajuda profissional para criar o logo, mas assim, foram tudo questões minhas mesmo, assim, que eu sou eu. Isso aqui sou eu. Isso é De maravilhoso, verdade. né? 100%. Identidade visual 100% sua. 100% legal. essa daqui sou eu.
Parabéns, ficou muito legal. Muito Muito bacana, que obrigada, legal. muito obrigada, gente. Muito Então, obrigada. muito obrigado, doutora. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer coisa, tá? Tanto o nosso Instagram quanto o WhatsApp, Instagram da doutora. Não pensam duas vezes, não fica colhendo para você mesmo, não. Vai lá, enche o saco da doutora, enche o nosso saco, a gente vai tentar ajudar da melhor forma possível. Isso. Foi enriquecedor. Muito obrigada mesmo, né? Nós levamos aí muitos aprendizados. Acredito que o pessoal tirou várias dúvidas no decorrer do nosso bate-papo. E também fica aí para vocês, se não conseguirem, né, ter acesso até a doutora, mas que encontre, né, um caminho e que também uma coisa principal que eu achei que nosso bate-papo aqui foi liberte-se, fale, não guarde. Eu acho que isso daí é Isso. uma coisa assim que dá para você resolver em casa, né? Tipo, não Isso. precisa de um profissional de começo. Então é muito importante também. Com certeza. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada mesmo. Foi um prazer imenso. E vamos para a parte 2, Vamos, com Amém. que tem tanto certeza. assunto para a gente falar, né? Amém. O Com importante é a certeza. gente restaurar vidas aí que assistem a É, gente. isso mesmo. Tá bom. Obrigado, doutora. Muito Eu que obrigada. agradeço. Tchau, tchau, pessoal.